Ó, esse é o lance do Giai no Correia, né? Correia. É no Joaquim Correia. Correia. O Vess falou aqui durante a transmissão, né? Passou só uma vez, não teve replay, né? Então não dá pra ter certeza. Na transmissão do Prime Video, que era quem estava transmitindo esse jogo, passou Boa noite, Vess. apenas... Desculpa. Boa noite a todos. Passou apenas uma vez. Lógico que a gente sempre fala, né? A gente não tem os direitos de transmissão, só temos essa câmera. Isso. Mas vendo na câmera por trás, que é uma câmera que está fartamente documentada aí pela internet brasileira, você vê que para mim foi pênalti. O Joaquim Correia, que fez uma partida péssima, como diria o saudoso Paulo Morsa, péssimo dos péssimos. Tu achou tudo isso de péssimo? Muito mal, muito mal. Inclusive perde a jogada, o gol que o Renato falou aqui, a primeira, talvez, grande jogada. É ele, é verdade. Dessa vez ele chegou antes na bola, ele tira a bola e o Giai... Pênalti infantil, né? Pênalti Inclusive, bem né? infantil. Então, mas posso fazer só um ponto? Ele acerta no Correia, isso é um fato, Isso. né? Não temos dúvida de que ele vai chutar a bola e chuta. Acerta o cara. É o famoso rodo. Pé direito. Eu só... E aí eu não sei se... porque o VAR não chamou, né? Não é que o VAR chamou, o cara VAR foi lá não ver, chamou. disse que não e tal, o VAR não chamou. O VAR... Eu só tenho um ponto. O Mauro estava me mostrando aqui a imagem quando vocês estavam fazendo a arquibancada. Não parece que o Correia cai muito depois de receber o contato? Eu tenho essa sensação no lance. Talvez tenha prejudicado a interpretação do árbitro, mas não do VAR, né? Eu marcaria o pênalti. Não do VAR. Eu acho que para onde o árbitro estava ali, que ele nem aparece na nossa imagem aqui, eu acho que talvez ele poderia, porque se você reparar, tem depois um bate-rebate de uma bola, o árbitro pode ficar com a impressão de que o Giai tirou, tá vendo que a bola fica viva, ela bate e volta? Aí o árbitro pode ter falado, cara, quem tocou foi o jogador. Quase ninguém do Botafogo reclama também para piorar. E aí, mas no VAR, tanto é que o lance segue, vai pro lado esquerdo. Nossa, eles não reclamam mesmo. Né? Tem um lance segue, tem uma saída pelo lado esquerdo, aí o Danilo joga a bola pra linha lateral. Isso. E aí, quando tem esse lateral, o David Lacerda, que fazia até então uma excelente arbitragem, ele pede para segurar, porque acho que estava vendo lá a revisão. E aí depois vai para o replay. Quando volta para o replay, eu e Vitor Lopes até falamos, eu acho que vai ter chamado. Já estava o escanteio muito cobrado. rápido. Muito então, rápido. Assim, rápido. para mim é um lance que para mim é pênalti. Para mim é pênalti. Também. É um ponto importante, né? Porque estamos pênalti. falando aqui de um pênalti aos 42, né? 42, acho que tava. Por ali. Do segundo tempo. Então. Pela imagem que eu vi, também pênalti, mas eu fiquei incomodado de ter visto pouco. Acho que amanhã no de placa a gente vai estar mais... Porque amanhã no de placa a gente vai ver essa imagem. Também, mas pode ver. Vai ver. Não, deu pra ver agora exatamente. um pouquinho. Eu marcaria o pênalti, tá? Na hora, meu dúvida, fiquei exatamente pelos jogadores do Botafogo não reclamando, né? Eu digo isso porque às vezes a gente tá indo embora. Não, em casa aparece uma imagem que não pega, alguma coisa. O famoso pode câmera mudar. da Suécia, do Brasil e Noruega, na Copa de 98. E na hora esse eu tive foi. impressão. Então vou matar aqui a sua curiosidade. Vamos lá. O Renato está vendo a imagem. É isso. Pra ter certeza em relação ao... Eu marcaria, tá? Eu tenho o contato, eu acho que sim, só eu fico com a sensação de que ele caiu muito depois. É pênalti. Mas eu marcaria assim. Ele vai tentar chutar a bola, chuta o pé direito do cara. Pede apoio, sim. O árbitro pode não ver, mas o VAR... Na verdade, ele sai trupicando no jogador. Ele bate canela com canela, parece Muay Thai. O John Textor provavelmente vai se pronunciar daqui a... Se já não se pronunciou, né? De novo, ele lê, mas o Abel vai falar o que no coletivo? O Abel não vai nem citar o lance também. É aquela coisa sacar. O John Textor vai dizer que é coisa dos ucranianos, ou o que ele quiser, e o Abel não vai nem citar. É coisa de básicas do futebol. Eu quero debater muito a crise do Palmeiras, cara. Esse time que tá numa... É importante dizer, a derrota do Santos ocasionou a saída do Kleber Xavier, né? Perfeito, e a gente vai trazer informações, pelo menos o que a gente sabe, até o momento da busca por um novo treinador. Mas eu queria falar do Palmeiras, cara. Esse time que tá em crise, tenso, depois da eliminação pro Corinthians, nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias, 1 empate. Desde que caiu. Gostosinha essa crise, hein? Oi? Gostosinha essa crise. Então, desde que caiu pro Corinthians, que é claro que vai gerar uma turbulência. Ganhou do Ceará jogando mal, domingo passado, passou o carro na Libertadores e hoje uma vitória muito grande. A primeira vitória do Palmeiras contra times do G6. Ele não tinha um bom desempenho contra Mirassol, Bahia, Flamengo e Botafogo, com que ele tinha empatado em casa.
na abertura do campeonato 0-0, hoje ganha fora. E assim, meio que dá um chega para lá quase que definitivo no Botafogo também no campeonato, né? O Botafogo fica a 14 pontos do Flamengo. Então, assim, e o Palmeiras segue mordendo ali. O Palmeiras hoje, com o mesmo número de jogos do Botafogo, abriu 10 pontos para o Botafogo. Com o mesmo número de jogos. Então, essa é uma diferença que a gente pode dizer que é objetiva, né? São 10 pontos com o mesmo número de jogos, né? Palmeiras que mais uma vez entra em campo com 2 atacantes, né? Que é o Flaco e o Vitor Roque, que eu era um dos caras que pedia muito para ele entrar com os dois, porque os dois se completam, mais um jogo, mais uma vitória. E é bom frisar também o grande jogo que fez o Felipe Anderson, que a torcida pega no pé, não só pelo gol que fez, que foi decisivo demais, mas a grande atuação do Felipe Anderson. Hoje, o gol dele foi bonito. Além do belo gol que ele fez, ele teve uma ótima atuação. É o que eu falo sempre do Palmeiras, é chover no molhado. O Palmeiras é um time com mental muito forte. A gente está aqui falando de um time que há pouco tempo atrás está vivendo uma crise. Crise, se ele ganha o jogo que falta, que obviamente é difícil, contra o Santos no Allianz Parque, que é possível, ele fica a 1 ponto do líder, que é o Flamengo. Que crise é essa? Tendo confronto direto contra o Flamengo. Então, ou seja... no Maracanã. No Maracanã, mas assim, o Palmeiras hoje depende dele. E o Palmeiras hoje é um time que tem um aproveitamento muito maior fora de casa do que em casa. Verdade. Incrível. Incrível. E assim, a gente está falando de um Palmeiras que pode estar se reinventando de novo, com uma dupla de ataque, com os 2 centroavantes, de repente com o Felipe Anderson entrando no time. Nossa reportagem acompanhou em loco, de pertinho, a vitória do Palmeiras fora de casa. Bruno Halperner e Lívia Laranjeira. Boa noite a vocês, bem-vindos ao fechamento. Salve, salve, Rizek, Felipe Melo, Denilson, Richarlison, Eric Faria, todo mundo que está com a gente nessa noite. Lívia, boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite, amigos. Pois é, falamos aqui do Nilton Santos, minutos depois da segunda derrota da era David Ancelotti, a segunda consecutiva aqui no Nilton Santos, havia sido derrotado para o Cruzeiro há 2 semanas por 2-0 também aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo se mantém na 5ª posição com 29 pontos, mas agora pode ser ultrapassado já amanhã, caso o Mirassol vença o Cruzeiro em São Paulo. Olha, de olho no jogo da Libertadores da próxima quinta-feira contra a LDU em Quito, David Ancelotti no seu 10º jogo aqui no Botafogo, escalou 4 titulares apenas, o John, o Alex Telles, o Barbosa e o Marlon Freitas, diferentemente do Palmeiras, que veio com força máxima. É isso. Tudo bem, amigos? Boa noite novamente para todo mundo ligado com a gente. É um prazer estar aqui no fechamento. O Palmeiras já está com a vida muito bem encaminhada na Libertadores, né? Fez o 4-0 fora de casa contra o Universitário na partida de ida das 8ª de final. Então, hoje, o Abel Ferreira veio com força máxima, inclusive, como o Felipe já destacou, repetindo a escalação do Vitor Roque com o Flaco Lopes, que tinha funcionado muito bem no Peru, promoveu a estreia do Kelvin entre os titulares, teve o retorno do Murilo também, um retorno importante ali na zaga. Então, assim, houve mudanças na escalação, mas era uma escalação com o que o Abel considerava o ideal para a partida de hoje. Só que ainda assim, mesmo o Palmeiras com força máxima e o Botafogo com um time bem mexido, o Palmeiras começou o jogo com uma certa dificuldade. Era o Botafogo quem dava as cartas, né, Bruno? Pois é, Lívia, o Botafogo começou o jogo bem à sua maneira, né? Troca de passes rápidos, de primeira, jogadores fazendo infiltrações. Aos 22 minutos, a grande chance, talvez ali do primeiro tempo, o Santi Rodrigues recupera uma bola, faz uma tabela com o Natan Fernandes, deixa o Joaquim Correa cara a cara com o Everton, que faz uma grande defesa, que inclusive valeu como gol. O pessoal do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, tratou o primeiro tempo como um primeiro tempo de 2 gols. Um marcado pelo Everton nessa defesaça ali na metade do primeiro tempo. E 20 minutos depois, mais uma chance para o Botafogo. Mais uma vez o Santi Rodrigues acha espaço, coloca o cruzamento no pé do Ponte, sem marcação, cara a cara com o Everton, joga para fora. 2 minutos depois, o Botafogo acabou pagando pela sua falta de eficiência no primeiro tempo. É o velho ditado do quem não faz leva, né? 2 minutos depois dessa segunda grande chance do Botafogo, que vinha tendo mais posse, vinha jogando mais no campo de defesa do Palmeiras, o Palmeiras acha um contra-ataque mortal, Vitor Roque toca para o Flaco Lopes, e aí o Flaco Lopes consegue tirar o Barbosa da jogada e marca o gol do jogo. O segundo tempo foi um segundo tempo, mas sem grandes emoções, eu diria, já com mais mexidas. O Palmeiras, inclusive,
inclusive com as mexidas, acabou chamando mais o Botafogo para o jogo, mas o placar acabou ficando no 1-0 mesmo, né, Bruno? Pois é, o David Ancelotti ainda colocou o Savarino em campo, que teve as melhores chances do Botafogo na segunda etapa, com 2 finalizações, inclusive uma nos acréscimos, mais uma grande defesa do Everson, mas saiu vaiado o time para pouco mais de 18 mil torcedores aqui no Newton Santos. Eu queria só fazer um último destaque, Rizek, a gente já trouxe alguns dos números, vocês trouxeram, né, dessa fase do Palmeiras, e eu queria mais uma vez destacar o desempenho do time como visitante nesse Brasileirão. Chegou a 9 jogos fora de casa com impressionantes 7 vitórias. Vai muito bem longe dos seus domínios o Palmeiras. Obrigado, Lívia. Obrigado, Bruno. Boa noite a vocês. Daqui a pouco a gente mostra as entrevistas, a gente volta a falar ao vivo lá do Newton Santos. O David Ancelotti queria ter vencido melhor a LDU, né? Aí poderia até pisar mais no acelerador hoje. 1-0 ficou pouco na quinta-feira, né? Vai ter que jogar em Quito, vai viajar, situação diferente. Sorte do Palmeiras, que pôde acelerar mais nessa rodada de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o único time já classificado para as quartas de final, né? Isso a gente pode afirmar sem medo de errar. E 1-0 ficou pouco, depende do modo do ponto de vista, né? Porque o jogo que o Botafogo fez não foi um jogo para ganhar de 2, 3, não. Sim. A LDU, inclusive, teve a oportunidade de fazer o gol. Exato. Então 1-0 foi bom. Exatamente, a vitória foi boa pro Botafogo. O Botafogo vai ter que correr dobrado para ganhar lá. Não, digo assim, foi pouco para você falar, vou colocar meus titulares. Exatamente. O Palmeiras definiu o resultado no jogo. Vai jogar em Quito agora, não tem como, né? Surpresa o resultado do Palmeiras, né? Eu achei surpreendente. Qual deles? Na Libertadores. Sério? Eu achei. Eu até lá no Globo Esporte, junto com o Fred, ele perguntou, achei que ia ser por se tratar de Libertadores, tá? E às vezes os jogos em Libertadores são jogos pegados, assim. Eu não imaginava que o Palmeiras ia jogar com a tranquilidade. Um grupo difícil, cara. Eu não achei que o Palmeiras fez uma campanha boa. Eu achei que foi uma vitória importantíssima. Do River Plate. Mas então... Nossa, mais um motivo. Mas o River Plate tá mal. Mas é o River Plate, essa é a questão. Né? Eu acreditava, obviamente, na vitória, mas não da forma que foi, pô. E aí, o destaque que você falou do Vitor Roque e do Flaco Lopes, os dois têm uma facilidade de jogar fora da área, né? Os dois estão se entendendo dentro do campo e ocupando os espaços. Quando um não tá como referência, o outro tá como referência. E aí o Abel, inteligentemente, deu mais uma oportunidade dos dois jogando juntos no jogo. Ele foi tentando de tudo, né? Joga Vitor Roque, joga Flaco, varia os jogadores de lado, de meio. Agora ele chegou nessa outra alternativa, que são os dois juntos. Já tinham jogado juntos no Mundial, mas não começaram o jogo como titulares, né? Um começou e o outro entrou, né? Agora, de fato, 2 jogos seguidos, como disse o Dena, os dois começando entre os E 2 fora de casa. Ou seja, 2 vitórias, que é importante. Cara, é uma marca do Abel quando o time tá nesse momento assim, meio nebuloso, assim, ele dá uma reinventada. Ele mexe no time até encaixar, a ver se esse encaixe vai durar. Fato é que o Palmeiras acaba de conquistar a sua primeira vitória contra times do G6, né? Ali no enfrentamento contra as melhores equipes do campeonato, as mais bem colocadas, o Palmeiras não tinha vencido ainda. Tinha empatado com o Botafogo na primeira rodada, tinha perdido do Bahia em casa na sexta rodada, tinha levado um quase baile do Flamengo, 2-0, perdeu do Cruzeiro, 2-1, com muita autoridade também, aí tinha empatado com o Mirassol, 1-1 em casa, e agora faz a sua primeira... o Botafogo não está no G6, né? Mas faz a sua primeira vitória assim contra um adversário parrudo no Campeonato Brasileiro. Que esse número, né? Tá em quinto o Botafogo, tá em quinto. O número que a gente trouxe em relação às vitórias fora de casa, né? O número do Palmeiras, né? O retrospecto do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras, em algum momento no Campeonato Brasileiro, era muito forte jogando em casa, né? O Abel, acho que tem essa preocupação. O Mirassol, né? É que agora está em 7 porque tem um jogo a menos. Joga agora pode passar, Cruzeiro amanhã. Pode passar. Joga Cruzeiro amanhã. Outro bom jogo, né? Porque o Mirassol vem se destacando no Brasileiro. O Abel está tentando buscar essa regularidade dentro de casa, né? E mesmo assim, com essa irregularidade jogando dentro de casa, tá nas cabeças. Esse Campeonato Brasileiro, que o importante é você não descolar, né? Ainda mais com o elenco que tem. Botafogo descolou, né? Botafogo descolou. Botafogo descolou. Distância já considerável. Bem 10 considerável. Pontos ali pro Palmeiras, né? 10 pontos de 10 e 14 pro Flamengo, com o Flamengo com um jogo a mais em relação ao Botafogo, né? E Dena, sabe o que me chama a atenção, principalmente no jogo de hoje? A gente está falando dessa dupla, ou dessa nova dupla do Palmeiras, Vitor e Flaco, só que com um entorno diferente. Hoje jogou o Torres e hoje jogou o Felipe Anderson. E ainda jogou o Aníbal. Só o Evangelista daquele contexto do meio para frente que repetiu, né? No jogo passado era o Sousa, Maurício e o Emiliano. Então, assim,
Mudou-se o entorno e os dois continuaram ali fazendo bons jogos, se conectando. Isso, para mim, é um mérito do Abel. É um mérito do Abel. Tem a sensibilidade, né? Exatamente. O bom momento dos caras, né? A mudança que ele fez no último título brasileiro foi colocar o Endrick titular, né? Palmeiras cai na Libertadores pro Boca, o Endrick vira titular e é personagem-chave daquela arrancada, combinando com a amarelada que o Botafogo deu, né? Felipe falou que já há algum tempo vinha falando nessa possibilidade, até cobrando essa possibilidade de o Palmeiras jogar com uma dupla, Vitor Roque e Flaco. Eu até acho, né, que o Palmeiras pensou isso quando contratou o Paulinho e o Vitor Roque, né? Em ter uma dupla de ataque, Vitor Roque e Paulinho, né? Só que o destino acabou não contribuindo, o Paulinho teve os problemas físicos, teve que passar por uma nova cirurgia. Mas talvez no imaginário do Abel, na montagem desse elenco, com muitas mudanças, talvez ele pensasse até em já ter tido uma dupla antes, né? Com os dois, né? Com o Paulinho e o Vitor Roque. Eric, no contexto de hoje, no lugar do Felipe antes, jogaria o Paulinho? Na formação que o Palmeiras usou hoje? Acho que sim, né? No lugar do Felipe Anderson? Poderia ser, então... Pra não mexer na dupla? Pra não mexer na dupla. Ou poderia mexer na dupla. Acho que seria realmente Vitor Roque e Paulinho. A opção pro segundo tempo seria o Flaco. Mesmo ele fazendo gol todo jogo? Então, é por isso. Porque aí pensando hoje, depois do jogo que aconteceu, o primeiro jogo, porque assim, em 15 minutos eles já mataram o jogo Flaco e Vitor Roque. Lá em Lima. 15 minutos eles mataram o jogo. Então assim, se fosse para colocar hoje o Paulinho, eu acho que ele tiraria porque o Paulinho joga joga de perna trocada. Eu acho que ele tiraria o Felipe Anderson. Agora, que importante ter encaminhado a vaga. Foi o único time dos brasileiros na Libertadores que escalou titular na rodada de brasileiro. Flamengo com um time mexido, o Inter, time totalmente reserva. Mas muitos titulares também o Flamengo, né? O time mexido do Flamengo é maravilhoso. Perfeito, mas deu uma segurada, né? É difícil saber quem ele vai escalar de titular na quarta. É que o Inter só tinha um titular. Metade do time. O Inter só tinha um titular. O Inter, time totalmente reserva, São Paulo reserva, Botafogo com 4 titulares. Só o Palmeiras escalou assim, vou com a força máxima. Né? Vai jogar em casa, com a vaga já encaminhada. E assim... Talvez poupe na Libertadores, né? Ou se poupe durante o jogo. O jogo é mas faz mais sentido por causa do resultado também. O resultado deixou o Palmeiras mais tranquilo. Sim, claro. Deixou. Mostra outro jogo importante da rodada de ontem. E aí o Palmeiras fechou o domingo jogando fora de casa, jogando no Rio contra o Botafogo. E saiu o Felipe Anderson, que foi o autor do gol palmeirense. Mais uma vez a festa bonita por lá, Donk. E um primeiro tempo assim, um pouco abaixo, apesar da vitória do Palmeiras. Exato, e o Botafogo teve 2 chances, né? O Everton faz uma defesa absurda contra no lance do... Tanto que eu acho que é mais defesa dele do que gol perdido ainda, que uma chance cara a cara. E é um lance até parecido com o gol do Felipe. Exato. Só que o Everton... que foi o Correia, né? Exato. E aí é complicado, o Correia também não se ajuda. Não aproveitou. E aí, a defesa é um negócio espetacular. Teve também uma boa chance com o Matheus Ponte na reta começa final. Com uma falha ali do Piquerez. O Piquerez tentando canetar. O Piquerez tentou dar uma caneta ali. Foi mesmo. Aquilo ali é de lateral. Aquela que tu finge que vai dar o passe na lateral, tu sabe que o cara vai abrir a perna. E só que ele não abriu a perna e perdeu o passe e tomou gol. Imagina. Mas o Palmeiras teve muito mérito, né? E a construção passando de novo pela dupla de ataque, né? O Flaco Lopes baixando, jogada do Vitor Roque, que mais uma vez teve uma grande atuação, e o Felipe Anderson aparecendo num erro do Barbosa, né? Faz o gesto errado, dá o espaço para o Felipe Anderson se projetar. E, Bruno, para mim o que é determinante, o Palmeiras começa a vencer esse jogo na rodada da Libertadores. A partir do momento que faz o 4-0, se permite não poupar tanto, colocar um time extremamente forte. O Botafogo, mesmo com tantas mudanças, fez um bom primeiro tempo, mas acho que isso foi o determinante, a vitória lá contra o Universitário. Ainda conseguiu misturar, né, alguns jogadores, colocou o Felipe Anderson, o próprio Facundo, e no finalzinho do jogo, aí o Luigi chega atrasado. A gente ouve personagens. Na primeira etapa jogamos, acho que muito bem. Os primeiros 20 minutos muito bem. Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade. Tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. O time tentou até o final e não conseguiu um bom resultado, mas ficou contente com a primeira etapa do time. Ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro.
Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? O Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas. Não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. Boa noite. O Botafogo produziu bem no primeiro tempo, né? Inclusive teve até algumas chances claras assim para poder abrir o placar. Infelizmente não conseguiu a vitória hoje. Queria que você falasse um pouquinho da sua análise do jogo. Obrigada. Boa noite. Sim, a análise é que na primeira etapa jogamos, acho que muito bem. Os primeiros 20 minutos muito bem. Tivemos 2 ocasiões claras para ter um melhor placar no intervalo. E depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade, tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. E depois o time tentou até o final, com até pouco, acho que pouco ordem, mas com vontade. E não conseguiu um bom resultado, mas ficou contente com a primeira etapa do time. Acho que agora foi. Luiz Assado, GE. O Botafogo está com o departamento médico um pouco cheio e hoje a gente recebeu a notícia das lesões do Arthur Cabral e do Newton também. Queria que se você puder explicar um pouco o que aconteceu com eles, se eles preocupam para o jogo contra a LDU, e também do David Ricardo, se você tem alguma expectativa de ter ele de volta. Obrigada. Sim, vamos evaluar eles amanhã, porque vamos ter resultado dos testes que eles fizeram ontem, mas fico positivo com o que vai ter. Eles vão ter possibilidades para estar disponível no jogo de Quito. Acho que Newton um pouco mais difícil, mas Cabral e David tem possibilidades. David e Cabral, acho que tem possibilidade. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.